Em 2026, uma guerra simplesmente explodiu e acabou mudando o Oriente Médio para sempre. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Vamos mergulhar no primeiro e super caótico mês da Guerra do Irã. A ideia aqui é, com base no que se sabe, tentar entender qual foi a faísca que incendiou a região, como a situação escalou de uma forma tão chocante e, claro, o futuro totalmente incerto que começou a se desenrolar a partir dali. Olha só essa data, 28 de fevereiro de 2026. Era uma manhã de sábado no Irã, o que para eles é o começo da semana de trabalho. Um dia normal, até que não era mais. A tranquilidade foi completamente quebrada pelo som de explosões. Era isso, uma guerra em grande escala tinha acabado de começar. E o mundo todo parou para assistir enquanto a principal potência ali do Oriente Médio era atacada. E a justificativa para a guerra veio logo em seguida, sabe? Foi imediata e bem direta. O primeiro-ministro de Israel na época, Benjamin Netanyahu, veio a público e disse que os ataques eram, na verdade, um golpe preventivo. O objetivo? Remover o que ele descreveu como uma ameaça existencial que vinha do regime do Irã. Então vamos dar uma olhada mais de perto nessa operação que deu o pontapé inicial para tudo isso. Os primeiros momentos de qualquer guerra, a gente sabe, são absolutamente cruciais. E esses ataques, especificamente, foram pensados para causar o maior impacto possível logo de cara. Essa guerra não surgiu do vácuo de jeito nenhum. A gente precisa voltar alguns meses para entender a tensão que já estava no ar. Tudo começou a ferver em dezembro de 2025, quando protestos gigantescos contra o regime se espalharam por todo o Irã. Aí, em janeiro, os Estados Unidos começaram a mandar um reforço militar enorme para a região. E a gota d'água, o ponto de virada mesmo, foi em fevereiro, quando as últimas negociações sobre o programa nuclear, simplesmente fracassaram. O cenário estava montado para o conflito. E a operação tinha até 2 nomes, um para cada país. Israel chamou de Rugido do Leão e os Estados Unidos de Fúria Épica. Mas olha, apesar dos nomes diferentes, o objetivo era um só. E era algo gigantesco, super ambicioso, nada mais, nada menos do que uma mudança completa de regime no Irã. Os ataques foram planejados para atingir o coração da liderança militar e política do país. Pois é. O ataque inicial não ficou restrito, sabe? Pelo contrário, ele desencadeou uma verdadeira reação em cadeia. Foi exatamente aquela faísca que faltava para incendiar o barril de pólvora que era o Oriente Médio, mergulhando a região toda num caos absoluto. E a resposta do Irã veio na hora, e foi gigantesca. Centenas de drones e mísseis balísticos simplesmente choveram na região. E se a gente olha para os alvos, dá para ter uma ideia da escala da coisa. Não foram só várias cidades em Israel, não. Foram também bases militares americanas espalhadas pelo Golfo e até aeroportos civis. Foi uma demonstração clara e ousada do alcance do Irã e de que eles estavam dispostos a escalar o conflito sem pensar 2 vezes. Depois do ataque militar, veio o golpe econômico. O Irã simplesmente fechou o Estreito de Hormuz. E para quem não sabe, essa é uma das rotas marítimas mais importantes do mundo. Pensa só, quase 1/5 de todo o petróleo do planeta passa por ali. O resultado, claro, foi um choque imediato na economia global. O mundo, de repente, se viu diante da maior crise de fornecimento de energia em 50 anos. E os preços dispararam, obviamente. E olha, enquanto o combate físico rolava solto, tinha outra guerra acontecendo. A guerra de informação. As narrativas sobre o número de mortos entre os militares eram completamente diferentes, dependendo de quem contava. Os Estados Unidos e Israel diziam que tiveram pouquíssimas perdas, mas que mataram milhares de iranianos. Já o Irã dizia exatamente o contrário, que as baixas inimigas eram na casa dos milhares. Essa diferença absurda nos números só mostra aquilo que a gente já sabe. Na guerra, a verdade é sempre a primeira a morrer. Agora, a gente precisa falar sobre o que foi talvez o evento mais importante de toda essa fase inicial da guerra. O momento que não só mudou completamente a estrutura de poder do Irã, mas que muito provavelmente alterou todo o curso do conflito. Logo no primeiro dia de combate, aconteceu o impensável. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, a figura que governou o país por mais de 30 anos, foi morto. Um ataque aéreo certeiro no seu complexo em Teherã. Aquele objetivo que eles declararam de mudança de regime foi alcançado da maneira mais chocante e, sem dúvida, mais decisiva que se podia imaginar. E a morte do Khamenei não foi um caso isolado, não. Na verdade, foi parte de uma campanha muito bem planejada para decapitar a liderança inteira do Irã. Pensa bem, figuras-chave como o chefe do Estado-Maior, o ministro da Defesa, o comandante das Forças Terrestres da Guarda Revolucionária, todos eles foram eliminados logo nos primeiros ataques. Essa estratégia criou um vácuo de poder gigantesco, algo nunca visto no topo do regime iraniano. E aí fica a pergunta, né? Quem é que está no comando agora? Ok, vamos avançar um pouco no tempo. Um mês depois desses ataques iniciais, a situação não ficou nem um pouco mais clara.
Muito pelo contrário. A coisa toda se transformou numa guerra de mensagens confusas e estratégias que pareciam totalmente contraditórios. E essa frase do então presidente Trump, ela resume perfeitamente a confusão. Apenas um mês depois de começar uma guerra brutal, ele aparece descrevendo a nova liderança do Irã como muito razoável. Imagina o choque. Essa mudança radical de tom foi o primeiro grande sinal de que talvez alguma negociação secreta estivesse rolando por trás dos panos. A estratégia dos Estados Unidos, a partir daí, virou uma coisa meio dupla. De um lado, publicamente, a Casa Branca falava em conversas sérias e que estavam fazendo um grande progresso para um acordo de paz. Mas, ao mesmo tempo, vinha uma ameaça bem direta. Se o acordo não saísse, a infraestrutura de energia do Irã seria completamente obliterada. Era basicamente uma diplomacia com uma arma apontada para a cabeça, né? Só que as ações militares contavam uma história bem diferente dessa conversa de paz. Mesmo com essas supostas negociações acontecendo, mais 50 mil soldados americanos foram enviados para a região. Um reforço desse tamanho não parece com gente querendo diminuir o conflito, né? Pelo contrário, aponta para a preparação de uma campanha muito maior, quem sabe até uma invasão por terra. Então, afinal, qual é o objetivo? A situação ficou ali, no fio da navalha. De um lado a paz, do outro a destruição total. E os dois caminhos pareciam igualmente possíveis. E foi no meio dessa escalada toda que finalmente apareceu um caminho mais formal para a paz. Começou a vazar a informação de que um plano detalhado com 15 pontos tinha sido entregue ao Irã, com o Paquistão ajudando a mediar. Pela primeira vez existia um roteiro, algo concreto, mostrando como o fim dessa guerra poderia realmente acontecer. E as exigências dos americanos, eram duríssimas. Elas pediam o fim completo do enriquecimento de urânio, limites super rigorosos para o programa de mísseis, a reabertura imediata do Estreito de Hormuz e, claro, o fim do apoio a grupos como Hezbollah e Hamas. Ou seja, no fundo, não era só um plano de paz, era uma exigência de rendição total, uma reformulação completa de toda a política externa e militar do Irã. Acontece que a resposta pública do Irã era o oposto de tudo isso. Oficialmente, o governo em Teherã negava que qualquer negociação estivesse acontecendo. E mais, prometia lutar até a vitória completa. Isso levanta uma dúvida fundamental, né? Será que essas negociações eram reais, talvez como uma facção secreta que surgiu nesse vácuo de poder? Ou será que essa conversa de diplomacia era só uma fachada para o conflito continuar? E é aqui que a gente fica, num momento de incerteza total. De um lado, negociações secretas que dão uma esperança de paz. Do outro, discursos inflamados e movimentação de tropas que apontam para uma escalada catastrófica. O próximo passo poderia definir o destino não só do Irã, mas de todo o Oriente Médio. O mundo inteiro prendeu a respiração esperando para ver se o capítulo seguinte dessa história traria a paz ou uma guerra ainda maior.